Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa agraciar a todos neste momento, que possamos estar meditando nos preceitos da Palavra de Deus, que possamos enriquecer dentro daquilo que a Bíblia nos oferece, para que sejamos mais prósperos dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, para que sejamos pessoas temente a Deus, que colocamos Deus em prioridade na nossa vida. O que nós estamos falando aqui não é com o objetivo de demonstrar conhecimento, mas para contribuir para que a gente se adeque à vontade de Deus, que façamos aquilo que é proposto pela palavra do Senhor. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que criam ou inventam muitas expressões que mexem com o nosso emocional e não produz autenticidade. Então, o meu objetivo aqui é para esse fim, é para ajudar os irmãos a compreender a palavra de Deus e ser bem direcionado e não ser manipulado. Que Deus abençoe e que possamos meditar. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4 até o 6. E acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Amém? Esses são o texto que foi apropriado para podermos refletir um pouco mais sobre o que diz esse texto. Nós vemos aqui, primeiramente, o versículo 4, que diz que a sociedade de Pedro, na época em que Pedro vivia, achavam estranho o comportamento dos cristãos, que foram amigos dessas pessoas e agora não correm com eles, não agem da mesma forma que eles agem, no descontrole, agindo de forma irreverente, nas orgias, nas práticas imorais. Então, são pessoas que tiveram uma vida transformada e eles achavam estranho as pessoas incrédulas. Na ocasião de Pedro, não entendia as mudanças pelas quais seus amigos passaram. Então eles não entendiam a mudança que ocorreu com eles. Quando creram em Cristo, seus antigos companheiros pensavam em ter tomado, ou seja, em ter tornado um fanático. Achavam uma loucura não sair nas orgias, ou seja, festas sem limites morais. Essas são festas de orgia na época. Então nós vemos que a sociedade de Pedro era uma sociedade que vivia ao contrário à proposta do Evangelho. E eles não admitiam a mudança de pessoas que viviam com eles e que naqueles momentos não estavam mais no mesmo nível de comportamento. Eles tomaram uma nova posição e estavam servindo a Cristo. E isso causou uma certa controvérsia, uma maneira de pensar deles a respeito de reprovação, reprovando os cristãos. E nós vemos que o versículo 5 vai dizer: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, tudo que eles faziam, carretava duras consequências. Então, eles iam ocorrer numa duras consequências, darão conta de seus atos. Quer dizer, eles não imaginavam o que aguardavam eles, um julgamento. Ou seja, eles sofreriam uma condenação. Sua condenação comprovará a retidão dos cristãos. Então eles iriam sofrer.
E agora diz aqui, para este fim, versículo 6, porque por isto foi pregado o Evangelho. Quer dizer, para este fim, por isto, o Evangelho foi pregado a eles, a fim de que eles pudessem renascer. Por isso, por causa do jeito de vida, maneira vivente deles, que fez com que os cristãos anunciassem, pregassem o Evangelho. Quer dizer, contribuindo para que eles mudassem de vida. A igreja, os cristãos, não queriam que eles continuassem a viver da maneira que eles estavam vivendo. E por essa razão, então, vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho para que eles venham ter uma nova maneira de viver. Porém, há outros intérpretes. Existem, porém, outros intérpretes. Quando se fala assim, por isso que pregou o Evangelho ao morto, então, existe outros intérpretes que deduz uma segunda oportunidade após a morte. Não há qualquer oportunidade de salvação depois da morte. Nós vamos ver aqui uma referência de Hebreus 9 e o versículo 27, que vai confirmar, não há oportunidade após a morte. Não existe mais, encerrou. E nós vemos aqui 9 e versículo 26. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem mais oportunidade. Oportunidade encerrada. Oportunidade ainda é enquanto nós estamos em vida. E o Evangelho é somente aos vivos. No capítulo 1, verso 25, que vai dizer, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a evangelização, o Evangelho é somente aos vivos. Então, os cristãos, na época de Pedro, foi evangelizada e estava ainda continuando o Evangelho sendo propagado, para que houvesse uma nova maneira de viver. Ou seja, a oportunidade não estava encerrada, estava estendida enquanto se vivesse. E nós vemos aqui, no capítulo 4, versículo 4, para confirmar que a morte, pregado aos mortos, são estes aqui, ó. Eu acho estranho correr de coelho, mesmo de friamente, dissolução e blasfema de vós. Porque é bastante no tempo passado, versículo 3, da vida, fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, com concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então estas são as pessoas que estavam mortos nas suas concupiscências, estavam mortos no tempo passado, ou seja, antes de se converter a Cristo, estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então o Evangelho foi pregado aos mortos, mas não os mortos que morreram fisicamente, mas são os mortos espirituais, os mortos que não viviam para Deus, viviam para si e para o pecado. Então essas pessoas estavam mortas. E o Evangelho foi pregado a estes que estavam vivos na época de Pedro, e não aos mortos que partiram para a eternidade, porque a oportunidade ainda é enquanto nós estivermos vivos. Que Deus possa abençoar e que nós possamos compreender o que, na verdade, a Bíblia está nos dizendo. Amém.